dia a todos. Está aberta a sessão comemorativa do 47º aniversário do 25 de Abril. Senhor Presidente da República, Excelência, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal de Contas, Senhor General Ramalho Yanes, Senhora Doutora Manuela Yanes, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Senhoras e Senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos Grupos Parlamentares, Senhora Procuradora-Geral da República, Senhor Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Senhora Provedora de Justiça, Senhores Representantes da República para as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Senhora Vice-Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhor Presidente do CDS-PP, Senhoras e Senhores Conselheiros de Estado, Senhor Chefe de Estado-Maior da Armada, do Exército e da Força Aérea, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Presidentes do Conselho Económico e Social, da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias, Senhor Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana e Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, Senhora Secretária-Geral da CGTP-IN, Senhor Secretário-Geral Adjunto da UGT, Senhor Vice-Presidente da Confederação de Comércio e Serviços de Portugal, Senhor Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Eminência, ilustres representantes da Associação 25 de Abril, Senhor Núncio Apostólico, Decano do Corpo Diplomático e em sua representação, Senhoras e Senhores convidados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, portuguesas e portugueses. Um ano depois, e no rescaldo de uma severa terceira vaga, cujo combate veio determinar o confinamento generalizado do país, com as consequências sociais e económicas que todos conhecemos, mas agora com o horizonte de redobrada esperança que as diferentes vacinas vieram trazer, a Assembleia da República volta a reunir-se em sessão solene para assinalar mais um aniversário do 25 de Abril de 1974. Este foi um ano de combate em que profissionais de saúde e todos os que permitiram que o país não parasse merecem reconhecimento nacional. Foi um ano com muitas vítimas, até ontem 16.957, que homenageámos nesta Assembleia da República há 3 dias. Estamos pela segunda vez com um reduzido número de deputados nesta sala das sessões. Muitos acompanham-nos a partir dos seus gabinetes, em linha com o que tem sucedido nos últimos meses nas sessões plenárias do Parlamento, e um diminuto leque de convidados, representativo das principais instituições do Estado português e da sociedade portuguesa, cuja presença saúdo vivamente. E claro está, com a honrosa presença de Sua Excelência o Presidente da República, 47 dias depois de tomar solenemente posse perante a Assembleia da República, iniciando assim o seu segundo mandato. Senhor Presidente da República, Minhas Senhoras e Meus Senhores, 47 é também o número de anos que levamos de liberdade e de democracia. Um período bastante curto, quando comparado com os quase 900 anos de história que levamos de nação, mas ainda assim suficiente para nele se terem alcançado significativos avanços e progressos no domínio dos direitos fundamentais e das liberdades individuais, no domínio social e económico e, não menos relevante, no plano político. Quando olhamos para a infraestruturação que foi feita nas últimas décadas, na habitação social, na eletrificação, no abastecimento de água e no saneamento, na rodovia, na modernização de várias áreas da administração pública, quando recordamos a criação do Serviço Nacional de Saúde e da Segurança Social, quando nos detemos da evolução do parque escolar, do pré-escolar ao ensino superior, quando vemos a evolução que se deu na qualificação das pessoas, das empresas e dos territórios, ou quando olhamos para as conquistas da ciência portuguesa, concluímos serem marcantes as realizações
da democracia. Ainda há muito por fazer, mas muito de substancial foi conseguido. Há objetivos sempre insatisfatoriamente cumpridos, como os de melhor justiça, mais igualdade de oportunidades e forte solidariedade social. Menos de meio século que transformou Portugal, que nos trouxe ao país que somos, ao país democrático e aberto ao mundo. Um país que exerce hoje a presidência do Conselho da União Europeia, em período de ameaças à saúde e à paz no nosso continente. Exerce essa responsabilidade com reconhecimento e prestígio. Assim, como quero neste dia evocar todas e todos quantos, oriundos de projetos ideológicos tão distantes e quase incompatíveis, souberam convergir no essencial, elaborando e aprovando o ambicioso Programa Social, Económico e Político, que foi a Constituição da República Portuguesa de 1976, cuja entrada em vigor aconteceu neste dia há precisamente 45 anos. Uma Constituição que possibilitou uma grande multiplicidade de soluções de governo e, mais que tudo, uma Constituição que garantiu estabilidade política. É essa a prova do tempo a que a Constituição tem sabido resistir. É essa lição plena de atualidade e a experiência histórica da Assembleia Constituinte que hoje, num quadro de pandemia, quero e devo recordar, afirmando a importância de todos sermos parte da solução. Representando a diversidade e a pluralidade da sociedade portuguesa, é nossa obrigação honrar o legado dos constituintes e das 3 legislaturas que se seguiram, ultrapassando bloqueios e traduzindo em leis as soluções para os problemas do país e para os muitos e cada vez mais exigentes desafios com que nos deparamos e que teremos ainda pela frente. Só assim seremos capazes de aprofundar a nossa democracia. Nestes 47 anos, Portugal soube transformar-se numa democracia consolidada, num regime estável, no desenho institucional que a Constituição de 1976 veio consagrar. Nestes 47 anos, alcançamos um Estado social robusto e importantes níveis de progresso social e económico. Em 47 anos, enfrentámos sucessivas crises financeiras e orçamentais, crises institucionais, crises migratórias, a crise climática que levará décadas a superar, ou a crise pandémica que ainda atravessamos, e em todas, a democracia foi fundamental para as enfrentar e superar. O tanto que logramos alcançar. O que há 47 anos certamente se esperava é que hoje, perante todas as ameaças que pairam sobre as nossas vidas e sobre a nossa vida em sociedade, os representantes democraticamente eleitos dos portugueses e das portuguesas na Assembleia da República pudessem novamente convergir no que é estritamente essencial. Debatendo no Parlamento respostas e soluções concretas aos problemas e às necessidades concretas do país, honrando a democracia representativa que somos, que sempre soube superar as crises porque passou nos limites da Constituição e à luz das regras do Estado de Direito. A experiência de 47 anos de democracia representativa diz-nos que não há nenhuma crise que seja insuperável pelo Parlamento e pelo nosso sistema político. E confirma-nos também que não há democracia sem Parlamento e que não há Parlamento sem partidos. Democracias robustas têm parlamentos fortes e partidos que conseguem representar e sintetizar os múltiplos interesses da sociedade, num equilíbrio de vontades, nomeadamente entre a maioria e o respeito pelas minorias. É também nisto que reside a força da democracia. Outro ensinamento que retiramos destes 47 anos é também o de que Portugal seria hoje bem diferente, sem o contributo das autarquias locais para a concretização de Abril e da democracia. A elas se devendo também muito o desenvolvimento que o país conheceu nas últimas décadas. E foram mais de 1 milhão as portuguesas e os portugueses que se ocuparam da coisa pública, nas assembleias de freguesia, nas juntas de freguesia, nas câmaras, nas assembleias municipais, de forma abnegada, em muitos casos de forma voluntária,
batendo-se pela satisfação das necessidades das suas populações, dos seus territórios, dos seus costumes e tradições. No ano em que termina um ciclo autárquico e outro se inicia, quero aqui deixar uma palavra de apreço para todos os autarcas do país que ajudam a construir os consensos necessários ao progresso de todos quantos representam. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, foi há 47 anos que naquela madrugada extraordinária Portugal saiu da sombra de 48 anos de opressão. A Revolução de Abril trouxe-nos inúmeras conquistas e, pese embora ter posto fim ao analfabetismo brutificante a que até então se assistia, não logrou ainda erradicar em Portugal as ideias e os valores que caracterizaram aquele período negro da nossa história, muitos deles adormecidos desde então. Uma das grandes virtudes da democracia e da liberdade é a de permitir a convivência entre todos os credos políticos, incluindo os antidemocratas. Nas redes sociais, os promotores de falsas notícias, de ódio, de desinformação, de calúnias, de mentiras, contam-se por muitas centenas e atingem, por vezes, milhões de alvos. As caixas de comentários de alguns órgãos ditos de comunicação social são um esgoto a céu aberto. Esta não é uma realidade apenas nacional, muito pelo contrário. Basta olhar para o que se passa por essa Europa fora, até mesmo em países tão próximos, como a Espanha, França ou Itália, para perceber que este movimento vai fazendo o seu caminho e, aos poucos, enfraquecendo a democracia, o Estado de Direito e a convicção por valores fundamentais que são os nossos. Veja-se também o que sucedeu nos Estados Unidos da América, com o inconcebível episódio da invasão do Capitólio, sede do Congresso, apoiada ou pelo menos tolerada ao mais alto nível. Onde na Europa e no mundo pareciam florescer democracias, estas são ameaçadas num retrocesso histórico que nos reaproxima da realidade sombria de um passado onde ninguém deveria querer voltar. São sinais de regressão, como os identifica o Papa Francisco, que nos alerta para novas formas de egoísmo e de perda do sentido social, mascaradas por uma suposta defesa dos interesses nacionais. Não é fácil combater o discurso simplista dos antidemocratas. Não é fácil combater a desinformação, a mentira, o medo. Mas sei, no entanto, que a democracia de Abril é suficientemente resiliente para resistir a esta investida e robusta o suficiente para a combater. Nesta batalha, que é a batalha pela nossa sobrevivência enquanto sociedade aberta, tolerante e inclusiva, cabe-nos a nós, democratas, um papel fundamental. Um combate em que todos somos poucos. Um combate em que os partidos democráticos são fundamentais. São eles parte da muralha que nos deve defender dos avanços da intolerância, da xenofobia e do ódio. Um combate em que o fortalecimento do Estado de Direito e a responsabilização de todos os protagonistas são absolutamente essenciais. Um combate em que é fundamental uma comunicação social livre, isenta e credível, capaz de informar factos com verdade. Onde a liberdade de expressão não se pode confundir com a expressão sem regras, a qual, fazendo mão do anonimato, mais não ambiciona que o insulto, a ofensa e a injúria. Onde o combate contra o chamado politicamente correto, muitas vezes, esconde o saudosismo pelos tempos de impunidade da violência doméstica, da supremacia racial, da homofobia, do desprezo pela dignidade e pela individualidade dos outros. Senhor Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, nesta sessão solene não poderia igualmente deixar de recordar as guerras coloniais que se iniciaram em 1961, há 60 anos, e que a Revolução de Abril veio pôr um fim. Fazê-lo hoje é um imperativo político, moral e de consciência, recordando que no longo período de 13 anos de guerras se perderam milhares de vidas de portugueses e africanos, a par de um rastro de destruição sem paralelo, mesmo das sociedades, ainda hoje bem visível. Há, no entanto, uma outra faceta destes longos tempos, destes longos anos, a do tempo perdido, da oportunidade desperdiçada. 13 longos anos que poderiam ter sido ganhos em termos políticos, sociais e económicos, tivessem eles sido de abertura democrática do regime e de negociação política.
13 longos anos que poderiam ter mudado o rumo da nossa história e da história dos países irmãos, se a sua independência tivesse chegado mais cedo e com ela o direito à sua autodeterminação, direito à liberdade. Foram anos devastadores para todos nós. Uma devastação que poderia ter sido evitada, diz-nos a história. A recordação do ano de 1961 está aí para o provar. E 7 anos mais tarde, o ano de 1968, voltou a ser uma oportunidade perdida. 60 anos envolvidos, há ainda marcas bem presentes deste passado, como sejam os discursos xenófobos e racistas em algumas franjas da sociedade ou algumas representações sociais do período colonial, sinal de feridas abertas, ou melhor, de feridas ainda não completamente saradas. Não podemos ignorar estes sinais. Ao Parlamento cabe um papel de maior relevância no longo caminho que há ainda a percorrer, revisitando este período à luz dos valores democráticos, discutindo a memória do colonialismo e 47 anos depois refletindo sobre a presença colonial em África. Sr. Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, pela democracia, a Assembleia da República assume um papel insubstituível, até mesmo pela centralidade que detém no sistema político português, visto ser aqui, e só aqui, que está representada a pluralidade de vontades de todas as portuguesas e de todos os portugueses. É na Assembleia da República que são aprovadas as leis estruturantes para o país. É aqui que, de forma transparente, a ação do Governo é diariamente fiscalizada e escrutinada. É aqui que têm em palco os principais debates políticos nacionais. Tudo o que acabo de referir remete-nos para o cumprimento dos deveres constitucionais da Assembleia da República. Mas num Parlamento moderno como o nosso, espera-se mais, existe um maior envolvimento com os cidadãos, uma progressiva aproximação aos cidadãos, aproximação de eleitos e eleitores no duplo sentido. É preciso que todos tenham consciência disso, começando por todos nós que servimos os portugueses e as portuguesas nesta Assembleia. O trabalho e o exemplo, ao ser de longe, no conjunto das instituições, a mais transparente, mais escrutinada, mais escrutinável. Devemos ter orgulho em sermos deputados, em servirmos a República, a democracia e Portugal. Mais faremos no futuro próximo, cientes da necessidade de inverter a tendência de distanciamento entre os cidadãos e as instituições e sensíveis ao pulsar da sociedade, sobretudo dos mais novos, cujas primeiras preocupações estão hoje na forma como cuidamos do planeta. Refiro-me à Casa do Parlamento, centro interpretativo da Assembleia da República, cuja abertura depois de um atribulado processo administrativo se espera para breve, ainda no decurso da presente legislatura e, nessa medida, antes mesmo de celebrarmos os 50 anos da Constituição. Refiro-me ao programa Parlamento dos Jovens, nascido em 1995, por impulso dos antigos presidentes Barbosa de Melo e Almeida Santos, com o propósito de estimular o gosto pela participação cívica e política e, sobretudo, promover o respeito pelo debate democrático e pela diversidade de opiniões, que envolveu, na edição transata, mais de 1000 escolas. Um número recorde que atesta a relevância deste verdadeiro programa de aprendizagem da democracia e que nos convoca para a importância do debate político, fundamental para aproximar os mais novos da participação pública, para a coisa e para a causa pública, atestando a importância do debate político ser feito além das juventudes partidárias, em casa, nas escolas, como temos exemplos motivadores no norte da Europa. Tudo isto comporta desafios para o Parlamento, bem sei, mas são desafios em que o Parlamento sairá mais forte, mais sólido, mais robusto. Desafios, aliás, que a Assembleia da República tem sabido ultrapassar desde o seu nascimento, num processo de consolidação contínua, bem-sucedido. Primeiro, o desafio do compromisso, construindo os conceitos necessários a assegurar o apoio a governos e a políticas que permitam o desenvolvimento do país, sobretudo em tempos de graves crises. Segundo, o desafio legislativo, erigindo o edifício democrático e as leis estruturantes da democracia. Neste particular, devo referir-me à legislação que nos permitiu afirmar o Estado de Direito que somos, um trabalho nunca esgotado que carece de aperfeiçoamento e melhorias diárias. Os titulares de cargos públicos e políticos têm de participar e decidir para aperfeiçoar a legislação sobre os próprios, tendo como base as alterações concretizadas em 2019. Mas atenção,
Não há donos da transparência. Não é aceitável nenhuma lógica que ponha os eleitos, os magistrados judiciais, os procuradores, como suspeitos à partida. Terceiro, o da fiscalização, acompanhando a evolução verificada nos parlamentos das democracias mais antigas, criando instrumentos para um controle eficaz do governo, valorizando em particular o papel das oposições. Por último, o já referido desafio da abertura à sociedade. E é neste ponto que a Assembleia da República é convocada a celebrar acontecimentos ou personalidades que nos ajudam a compreender melhor o país que somos e que queremos ser. É, por exemplo, neste contexto, que o Parlamento assumiu já nesta legislatura o compromisso de homenagear e perpetuar a memória de figuras ímpares da nossa história, como é o caso de Aristides de Sousa Mendes ou de Eça de Queiroz, com vista a conceder-lhes honras de panteão nacional. É igualmente neste contexto que o Parlamento tem, desde há vários meses, vindo a comemorar o bicentenário do constitucionalismo português e da Revolução Liberal, que está na sua origem e onde podemos encontrar também as origens do nosso sistema político. É, pois, também por isso que estamos hoje aqui reunidos a celebrar o 25 de Abril. Celebrando o passado, mas com olhos no futuro, esperando que as gerações mais novas possam encontrar nestes exemplos e no 25 de Abril em particular a inspiração para o que podem ser. Assumindo que a liberdade de que todos desfrutam tem de ser diariamente defendida com o vigor necessário, para que se envolvam com a causa pública, com a comunidade, ajudando a tornar este país melhor e melhor todos os dias. Um país mais justo, mais livre e mais democrático, para o qual contribuíram tantos heróis discretos, civis e militares, muitos anónimos, que antes do 25 de Abril lutaram das mais diversas formas contra a ditadura, ajudando a fazer cair o regime ditatorial do Estado Novo. As gerações que fizeram o 25 de Abril e edificaram a Constituição estão naturalmente a desaparecer. Tenhamos confiança que os mais jovens saberão defender os valores essenciais da liberdade, da igualdade, de oportunidades e da solidariedade social. É esse país e essa democracia que celebramos hoje com a mesma convicção e determinação com que há 47 anos, com ela, sonharam os capitães de Abril, aqui representados pela Associação 25 de Abril, a quem endereço uma saudação muito, muito especial. País de uma revolução que não tem proprietários, porque aos que participaram na libertação do país se seguiram várias gerações que ajudaram a construir o Portugal democrático em que vivemos. Uma revolução que, no entanto, tem autores, o movimento das Forças Armadas e os milhares de portugueses que se bateram contra a ditadura e a guerra durante longos anos. Muito obrigado. Viva o 25 de Abril. 25 de Abril sempre. Viva Portugal. Vamos passar à fase das intervenções das senhoras e senhores deputados, representantes dos partidos. Começamos pelos deputados únicos representantes de partido. Começa o senhor deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, distintos convidados, senhoras e senhores deputados. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida Liberdade a celebrar o 25 de Abril. Queremos celebrar a data em que caiu uma ditadura que fez de Portugal um país que negava todos os valores liberais. Um país sem liberdade política, em que as vozes discordantes eram perseguidas e encarceradas. Um país sem liberdade social, em que as escolhas individuais eram motivo de escárnio ou repressão. Um país sem liberdade económica, com condicionamento a mais
e concorrência a menos. Queremos celebrar uma data da qual ninguém se pode apropriar. A esquerda sectária, do alto da sua arrogância moral e intelectual, acha que é dona do 25 de Abril. E a direita ambígua permite-o por falta de comparência. A Iniciativa Liberal diz presente. Logo à tarde, os liberais vão celebrar o 25 de Abril, porque nesse dia foi-nos dada uma oportunidade de criar um país diferente. 47 anos depois, ainda não o soubemos aproveitar. Cada vez mais portugueses estão descrentes na democracia e desconfiam da liberdade. Os mais pobres sentem que a prosperidade com que lhes acenaram era uma ilusão. Tem razão. A insistência em décadas de políticas a colocar o Estado no centro de tudo deixaram Portugal na cauda da Europa. Os mais jovens sentem o desespero de não verem oportunidades para construir uma vida digna em Portugal. Têm razão. Há poucas oportunidades para quem não tem o cartão do partido certo e os salários médios estão cada vez mais próximos do salário mínimo. E portugueses de todas as idades sentem que o sistema lhes está a falhar. Têm razão. Ninguém é responsabilizado por atos de incompetência, negligência ou compadrio, enquanto a justiça é lenta e parece estar sempre do lado dos poderosos. Têm razão. Os partidos do costume repartem entre si pequenos e grandes poderes, tão atrativos em tempos de maná financeira da Europa, e fogem do escrutínio sempre que podem. Têm razão. O acesso universal à saúde é só um acesso universal a intermináveis listas de espera, e a educação, que devia ser o principal elevador social, transformou-se numa burocracia promotora da mediocridade. Têm razão. Há milhares de milhões para enterrar na TAP, mas aqui de El Rei que não há dinheiro quando se trata das funções essenciais do Estado ou de baixar o nível recorde de impostos. E andamos nisto há décadas. E os portugueses percebem que não teremos resultados diferentes se insistirmos nas mesmas receitas. Por isso, quando lhes dizem agora é que é, quando passar a pandemia, agora é que é, quando vier a bazuca, os portugueses acreditam, não acreditam e pensam que tem de haver outro caminho. Têm razão. Há outro caminho. Esse caminho é o liberalismo. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida da Liberdade a celebrar o 25 de Abril. Os liberais vão estar na Avenida com a alegria da liberdade reconquistada. A esquerda sectária fica triste. Os liberais vão estar na Avenida com um sentimento e um sentido de exigência quanto ao futuro da nossa democracia. A esquerda sectária resigna-se. Os liberais vão estar na Avenida com abertura a todos os que jamais voltariam ao passado da ditadura. A esquerda sectária exclui. Não podia haver maior contraste entre a alegria, a exigência e a abertura dos liberais e a tristeza, a resignação e a exclusão da esquerda sectária. Os liberais com os olhos postos no futuro, a esquerda sectária agarrada ao passado. Logo à tarde, os liberais vão estar na Avenida Liberdade a celebrar o 25 de Abril, com os olhos postos no futuro de um Portugal melhor. Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo Chega o Sr. Deputado André Ventura, por favor. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, membros do Governo, distintos convidados, senhores e senhoras deputados, hoje os cravos vermelhos deviam ser substituídos por cravos pretos, porque é o luto da nossa democracia que hoje devíamos estar a celebrar. Após 47 anos celebramos a liberdade, mas daqui a 2 horas o país fechará todo, de norte a sul. Restaurantes, cafés, bares e tudo o que tivermos aberto encerrará naquele que é o Dia da Liberdade. No país que menos apoiou negócios, empresários e famílias, encerramos daqui a 2 horas naquele que é o Dia da Liberdade. E enquanto nesta casa os portugueses veem celebrar a liberdade, veem os seus negócios e as suas vidas lá fora encerradas por governos sem critério, medidas com absurdo e sem qualquer sentido para aqueles que estão a sofrer. Fomos o país da União Europeia que menos apoios deu, mas tínhamos dinheiro para tudo, até para pagar a políticos que estão presos, subvenções vitalícias, mas que nunca tivemos para apoiar aqueles que sofriam e continuam a sofrer. No 47 anos de Abril, somos um país de enormes contradições. Um país que bate no peito quando morre alguém nos Estados Unidos às mãos da polícia, mas que esquece os idosos que todos os dias
não têm dinheiro para pagar consultas, aqueles que morrem às mãos de um sistema de saúde que não funcionam. E se me permite, Sr. Presidente da Assembleia da República, se temos que recordar a guerra colonial, devíamos também hoje, por vergonha, recordar os milhares de ex-combatentes que continuam a ser destratados por um Estado que os trata como bandidos que esqueceram a sua história. País de contradições. Aquele que continua a bater com a mão no peito por alguém que morre lá fora e esquece aqueles que todos os dias perdem a vida cá dentro às mãos de um Estado que já não lhes vale. Nos 47 anos de Abril, descemos no ranking da corrupção. E todos vimos, e ninguém possa dizer que não viu, um tribunal a branquear a corrupção como nunca antes se branqueou. A dizer que dinheiro ilícito nem sequer tem que ser declarado. É o mesmo que dizer, vocês que trabalhem paguem e os outros continuem a beneficiar daqueles que não querem fazer nada. É o país de contradições, em que damos tudo a quem não quer fazer nada e continuamos a atolar em impostos aqueles que trabalham, que sustentam este país e que devíamos estar lá ao lado deles. Descemos no ranking da corrupção. E um governo que quer cada vez mais controlar a justiça, como que se a transformar para branquear os poderosos que corrompem e atacar os adversários e perseguir adversários da oposição. Cá estaremos para resistir, porque nos 47 anos de Abril não podemos esquecer uma democracia que se deteriora, que vai perdendo qualidade de tal maneira que um jornal desta semana dizia que só 10% acreditam em plena democracia. Grande Abril que nos deram. Grande revolução que nos transmitiram ao fim de 47 anos de um país que já não acredita e de um país que já quer muito mais do que aquela manhã de Abril. Era isso que nos devíamos lembrar. Metade do país acha hoje que está pior do que antes do 25 de Abril. Como é que é possível que a tal gloriosa revolução dos escravos, a tal manhã gloriosa que nos deram, afinal seja por metade do país ignorada e que diga que está hoje pior do que estava? Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Portugal foi ultrapassado por países que entraram na União Europeia em 2004. 2004. Entramos em 1986. Eis o que nos deu Abril. A Eslovénia, a Lituânia, o Chipre, Malta ultrapassaram Portugal em PIB per capita. A palavra que hoje devia estar aqui era vergonha. Vergonha de sermos ultrapassados por países que há poucos anos nem linha do comboio tinham e que agora dizemos Abril, Abril, Abril. Que Abril? Quando os salários baixam, quando os jovens imigram, quando os políticos corruptos andam à vontade na rua. Que Abril? Que Abril podemos dar ao futuro se não conseguimos sequer concretizar a mais tenue das nossas aspirações? Vou terminar, Sr. Presidente, recordando isto e com um respeito enorme a todos os que fizeram Abril e a todos os que permitiram que a democracia hoje existisse. A primeira senha da Revolução de Abril foi a música E Depois do Adeus. E nessa música dizia-se que, se é verdade que quis saber quem sou e o que faço aqui, quero saber também quem me abandonou e de que é que me esqueci. Nos 47 anos de Abril, devíamos nos lembrar de todos os portugueses que abandonámos, de todos os portugueses que esquecemos. E em vez destes escravos vermelhos, devíamos prometer-lhes dignidade, trabalho, honra e futuro, que é isto que este país perdeu há muito tempo e que só nós poderemos recuperar. Não estaremos no desfile hoje à tarde na Avenida da Liberdade, porque o meu único desfile é o desfile ao lado dos portugueses que querem uma vida melhor. É nesse desfile que estarei a participar e é para esse desfile que sempre estaremos convocados. 25 de Abril sempre, mas precisamos de outra revolução em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar dos Verdes, a senhora deputada Mariana Silva, por favor. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Senhoras e Senhores Deputados, valorosos capitães de Abril, Senhoras e Senhores convidados. Não é de morrer sem saber qual a cor da liberdade. É de cor, de alegria, de festa, de paz que falamos quando falamos de Abril. A 25 de Abril comemoramos o fim do cinzentismo, do silêncio, da mordaça, da fome, da ignorância. Hoje voltamos a fazer a festa na rua,
junto com os que lutaram pela conquista da liberdade, que nos devolveram a voz, que nos colocaram nas mãos a força da luta pelo combate à pobreza, igualdade de direitos, à procura da justiça social e a defesa e proteção dos recursos naturais. Hoje, aqui e nas ruas de todo o país, retomando liberdades que vimos escaparem-se pelos dedos neste último ano, o vermelho do cravo elevado ao céu serve para nos relembrar essa força que nos foi dada há 47 anos e, de cravo ao alto, não permitiremos que sejam dados passos atrás. É preciso continuar a colorir o futuro, com tudo o que ainda ficou por fazer. Continuemos a colorir os dias das crianças e jovens que viram as suas brincadeiras, aprendizagens e desenvolvimento interrompidos. Temos a responsabilidade de lhes devolver o vento nos rostos, os sorrisos e a esperança com uma escola pública de qualidade, onde a igualdade de oportunidades seja a regra de ouro. Continuemos a colorir os dias com um Serviço Nacional de Saúde robusto, eficiente, com o acesso aos cuidados primários em todo o território, com mais profissionais a quem mais uma vez agradecemos a entrega, o esforço, a eficiência. Continuemos a colorir os dias com mais e melhor mobilidade, com uma rede ferroviária em todo o território, com mais e melhores transportes públicos a preços acessíveis, sem barreiras arquitetónicas. Continuemos a colorir os dias com o respeito pelos direitos dos trabalhadores, com a defesa dos postos de trabalho, lutando contra os despedimentos, atribuindo apoios a quem deles necessita, respeitando os direitos ao descanso, ao cuidado com a família e ao lazer. Continuemos a colorir os dias, garantindo o direito à justiça, dotando-a de mais meios humanos e técnicos, tornando-a acessível a todos, combatendo a corrupção e respondendo a todos os que justamente clamam pela criminalização do enriquecimento ilícito ou injustificado, seja pelos que têm intervenção na política, seja pelos que se movimentam nos corredores das atividades económicas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Jorge de Sena, no seu poema, dá voz a todas as vozes que reclamavam a urgência de se superar esse sistema caduco que nos oprimia e envergonhava enquanto povo. Eu não posso senão ser desta terra em que nasci, embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Desta força de quem não queria permanecer no cinzento dos dias, nem nas noites escuras como o breu, saiu essa vontade coletiva de construir um futuro para todos. O dia inicial, inteiro e limpo, que queremos prosseguir. Neste ano em que a Constituição da República Portuguesa faz 45 anos, celebramos também esse texto colorido pela esperança de Abril e pela força do povo, mas que todos os dias temos que defender, preservar e fazer cumprir. Porque mesmo alterada por sucessivas revisões, na nossa Constituição continuam os valores da proteção e justiça social. No seu conteúdo consagram-se os direitos e as liberdades fundamentais dos cidadãos. Os direitos sociais como o ambiente e a qualidade de vida. Sim, a lei fundamental defende o ambiente desde o seu primeiro dia, num rasgo de evolução e de visão do futuro, consagrando a todos o direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. Cumprir as cores de Abril significa proteger a biodiversidade, trabalhar na mitigação das alterações climáticas, defender os territórios dos apetites económicos que apenas pretendem explorar os recursos naturais sem respeito pelas populações que há séculos os conservam. São seus guardiões e que da natureza apenas retiram o que ela lhes dá com o suor dos dias. É com Abril e os seus princípios e valores que se defende o ambiente e a natureza, e não contra Abril, ou em nome de um suposto desenvolvimento cheio de promessas com barbas, de se proteger o planeta, mas sempre pronto a roubar a qualidade de vida de muitos
para encher os bolsos de alguns. Sim, é com Abril e não contra Abril. É com os que de Abril não querem apenas o momento, mas defendem o processo. É pelos que não hesitam na definição do que foi o fascismo, tempo em que, e voltamos a Jorge de Sena, trocaram tudo em maldade. É quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. É com estes que dizemos: fascismo nunca mais. É com eles que dirigimos uma saudação em nome do Partido Ecologista aos Verdes, aos corajosos capitães de Abril e às mulheres e homens que lutaram por um país livre. É com eles que voltaremos a colorir as avenidas com os cravos e a alegria daqueles que carregam o futuro onde será possível continuar a ver a cor da liberdade. Viva o 25 de Abril! Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o PAN, o Sr. Deputado André Silva, o Grupo Parlamentar do PAN. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, altas entidades, excelências, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados. O Portugal de Salazar e de Marcelo Caetano era o chamado Portugal amordaçado. Amordaçado pela censura, pela ditadura do Partido Único, pela brutal repressão do dissenso e pela prisão, tortura e até morte dos opositores políticos. Um Portugal onde a mulher só podia ambicionar ser a fada do lar, que precisava da autorização do marido para poder sair do país, abrir uma conta bancária ou tomar contraceptivos. Um Portugal onde um quarto das pessoas não sabia ler nem escrever. Um Portugal que mandou para uma guerra injusta e anacrónica mais de 90% da sua juventude. Um Portugal que só na região de Lisboa tinha 90 mil pessoas a viver em condições subhumanas nos bairros da Lata. Um Portugal onde, tal como chegava a constar em declarações de óbito, morria-se de fome. Há 47 anos, este Portugal começou a ficar para trás, dando origem ao que se chamou um Portugal ressuscitado. Um Portugal que passou a proclamar o pluralismo, a liberdade de expressão, o Estado Social com acesso igualitário e universal à educação, à saúde e à segurança social. O direito ao trabalho com segurança no emprego, salário digno e igualdade de género. O direito à cultura, à habitação e ao ambiente sadio. Um Portugal aberto ao mundo que contribuiu para a construção de uma União Europeia. 47 anos depois, podemos dizer que, graças à Revolução dos Cravos, o Portugal de hoje é um Estado de direito democrático. Mas o Portugal amordaçado deu lugar a um Portugal capturado. Capturado por interesses instalados que enclausuram a democracia na bolha das opções políticas do Bloco Central e que tantas vezes servem apenas algumas pessoas ou grupos, gerando a desilusão e a revolta social que abrem espaço ao oportunismo que vende ódio, o medo e a institucionalização da discriminação como remédios para curar esta democracia doente. Um Portugal capturado pela corrupção e pela falta de transparência, com instituições que vivem bem com o facto de apenas 1% das queixas sobre crimes de corrupção darem origem a condenações. Um país que vive bem em perder anualmente mais de 18 mil milhões de euros para a corrupção. Repare-se, só durante o tempo desta curta intervenção, a corrupção leva-nos 205 mil euros. Podemos agradecer a quem pouco ou nada tem feito para mudar esta realidade, ao Bloco Central. O país que tem a pior pontuação da década no índice de percepção da corrupção e que é reiteradamente instado por organizações internacionais a adotar as respectivas medidas de combate,
É o mesmo país que convive bem com a existência de políticos dirigentes do futebol e com tantas outras situações de conflitos de interesse de detentores de cargos públicos, que temem não ter uma lei de criminalização do enriquecimento ilícito, que vive pintado pelas tão oleadas portas giratórias que servem para o Bloco Central saltitar entre as entidades públicas e privadas com interesses conflituantes, que em 2 anos não implementou a entidade da transparência. E pasme-se, tem motoristas do Tribunal Constitucional a verificar assinaturas de candidaturas às eleições presidenciais. E porquê? Por pura falta de vontade política. Porque o dinheiro, esse sempre aparece para as prioridades definidas por quem detém o poder. O país que via evasão fiscal perde anualmente mais de 1.000 milhões de euros, o equivalente a 9% dos gastos com a educação. É o mesmo país que mantém um paraíso fiscal na Madeira, um viveiro do crime organizado, que permitiu a lavagem de dinheiro a altos quadros da cleptocracia angolana, a empresas fantasmas do BES ou a magnatas do futebol. O offshore da Madeira é uma lavandaria a céu aberto com o alto patrocínio do Bloco Central. O país que dá 10 milhões de euros ao baronato da caça e mantém a legislação que sustenta a tauromaquia é o mesmo país que em 2021 apenas transfere menos de 1/3 da verba necessária para políticas municipais de proteção e bem-estar animal, inclusive para cumprir a lei do não abate. Quando o país precisa de medidas de proteção dos mais pobres e vulneráveis, o Bloco Central entende continuar a patrocinar alguns dos setores mais violentos da nossa sociedade e encher os bolsos a quem vive à custa do sofrimento de quem não se pode defender. O país onde o ambiente recebe juras de amor de todos os partidos em período eleitoral continua refém dos interesses das grandes poluidoras e das políticas coniventes do Bloco Central. O governo, que diz não ter dinheiro para combater a pobreza energética, para aliviar a carga fiscal da classe média ou para dar apoios sociais ao setor da cultura, é o mesmo governo que oferece mais de 500 milhões de euros anuais em benefícios perversos à indústria fóssil. Enquanto o planeta derrete e se esgota, a ordem é para recuperar a economia através do aumento ilimitado do consumo. Tudo sem contrapartidas ambientais, sem olhar para o elefante que se afoga na sala. Perante todas as oportunidades que o conhecimento e a ciência nos dão para travar a crise ambiental e o colapso climático, o Bloco Central opta por construir aeroportos ou cobrir o Alentejo de plástico e de agrotóxicos. O Portugal de 2021 não dá respostas aos desafios do século XXI. É urgente retirar a discussão e a decisão política do cantão do imobilismo do Bloco Central, que tem servido de adubo ao terreno daqueles que querem destruir a democracia e os seus valores fundamentais. Sei que o Bloco Central e os seus aliados informais propagandeiam o isolamento e o radicalismo destas ideias e preocupações, ocasião em que lembro as palavras de Natália Correia, uma mulher de Abril. O destino das opiniões solitárias é virem a estar excessivamente acompanhadas num tempo futuro. Um Portugal mais transparente, justo e solidário, que torna a ação climática e o combate às desigualdades nos grandes objetivos da presente década, é o único Portugal possível para quem quer cumprir Abril. Viva o 25 de Abril! Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Por favor. Sua Excelência, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Sr. General Ramalhianes, altas entidades, demais convidados, Senhoras e Senhores Deputados. Pela segunda vez, comemoramos o 25 de Abril em estado de emergência. Se há um ano atrás existia quem se questionasse se viríamos para esta comemoração mascarados,
Hoje em dia, só os negacionistas questionam a necessidade e a utilidade das mesmas. Evocar o dia em que se comemora a liberdade ganha um simbolismo acrescido, tendo em conta o último ano em que o país e o mundo atravessou. Costuma sempre, neste dia, referir-se que a liberdade não é um dado adquirido e definitivamente conquistado, mas sim um objetivo diário e permanente. Nada mais verdade do que a experiência que travamos no último ano e continuamos a travar, sem ainda saber quando e como será o fim. Hoje em dia, o ataque à liberdade é concretizado por um inimigo invisível, insidioso, perigoso, que já nos causou perto de 17 mil mortos. Portugueses de várias idades, especialmente os mais velhos, de vários estratos da sociedade, mas de uma forma mais dura sobre os mais desfavorecidos, a quem o Estado tinha falhado nos grandes fogos de 2017 e a quem o Estado voltou a falhar. Este inimigo obrigou-nos a abdicar de direitos que jamais pensaríamos que seria possível nos nossos dias. As verdadeiras restrições da liberdade a que fomos sujeitos, quer seja liberdade de circulação, liberdade de estarmos com as nossas famílias, liberdade para trabalharmos, deve-nos levar a pensar quantas vezes utilizamos em vão e de forma despropositada a ideia de que não temos liberdade. Que os sacrifícios que fizemos, as liberdades de que abdicamos e as dificuldades que passamos tenham sentido. O povo português, ao longo da sua história quase milenar, mostrou por diversas vezes que esteve disposto a suportar, com resiliência, as adversidades que os tempos nos colocavam. Mas os portugueses sempre souberam exigir que esses sacrifícios tivessem um propósito, que não fossem em vão e que os governantes soubessem estar à altura do que se lhes impõe. Sim, essa é a grande questão que se coloca. Como vai o Governo estar à altura de responder à saída da atual crise? Que resposta vai dar aos mais de 1 milhão de concidadãos que estão nas listas de espera na saúde? Que resposta vai dar aos mais de 430 mil compatriotas que estão sem emprego? Que resposta vai dar aos mais de 2 milhões de portugueses que vivem abaixo do limiar da pobreza, especialmente os mais idosos e os mais jovens? Que resposta vai dar aos milhares de micro, pequenos e médios empresários que se arriscam a não conseguir abrir as portas? Importa nunca esquecer que não estamos só perante uma pandemia de saúde pública, mas estamos também perante uma pandemia social e uma pandemia económica. São estas 3 pandemias que o Estado tem de saber responder. O país não aguenta mais nenhuma falha de resposta em qualquer uma delas. Os portugueses que estiveram na linha da frente, desde médicos a enfermeiros, passando por bombeiros, forças armadas, forças de segurança, voluntários, de uma forma heroica, suportaram este estoico esforço até a exaustão. Não merecem que lhes seja pedido novos sacrifícios. As respostas que foram dadas neste ano levam-nos a ser muito cautelosos quanto ao que podemos esperar das soluções que o Governo pretende protagonizar. Os sucessivos programas e planos anunciados e apresentados levam-nos a desconfiar do caminho. Não bastam meras palavras e anúncios de medida que na prática não chegam às famílias, não chegam às empresas. Uma recuperação económica quase exclusivamente assente no investimento público, no gasto público, ignora que o grande motor da alavancagem da economia, da criação de emprego e da produção de riqueza não é o Estado, mas sim o setor privado, as empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, em termos de respostas sociais, também se esperava mais apoio aos portugueses, das mais diversas áreas que viram os seus postos de trabalho perdidos ou os seus rendimentos baixarem abruptamente. De igual forma, o terceiro setor, que muitas vezes é a única resposta que os portugueses expõem, foi sacrificado além do que era exigido. O Estado falhou na ajuda e na resposta às IPSS e às misericórdias, deixando-as financeiramente estranguladas. Não se vislumbra um planeamento, navega-se à vista, não sendo assim possível qualquer tipo de confiança. Não só faltaram e faltam respostas, como também falta rumo, estratégia, coordenação e coragem. Se o 25 de Abril, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
Se o 25 de Abril abriu as portas da liberdade, começou a construir o caminho da democracia consolidada a 25 de Novembro, também alentou a esperança da justiça. Esta esperança, no sentimento do povo português, ainda não está totalmente concretizada. Como não foi concretizada há 25 anos atrás, quando esta mesma Câmara decidiu amnistiar os elementos da mais sangrenta organização terrorista da história da nossa democracia, a ZFP 25 de Abril. Importa que o Estado não ignore o sentimento generalizado de descrença dos portugueses, muitas vezes justificado, relativamente à justiça. Urge reformá-la e o combate à corrupção é necessário e indispensável. Terá de ser uma das prioridades. Também é necessária outra visão do poder local. Quando as pessoas mais precisavam, o Estado Central parou, o Estado Central fechou, e se não fossem juntas de freguesia, câmaras municipais que nunca fecharam portas, as consequências teriam sido bem piores. E neste ano, Sr. Presidente e Srs. Deputados, e neste ano de eleições autárquicas, e neste dia em que se evoca o 25 de Abril, que uma das principais conquistas foi o poder local democrático, não só é justo, como é indispensável que se faça um reconhecimento público a todos os autarcas que estiveram e estão na linha da frente do combate, sem nunca terem virado as costas às suas populações. A proximidade do poder local das populações não pode continuar a ser esquecida. De norte a sul, do interior ao litoral, sem nunca esquecer as ilhas, os milhares de autarcas foram de uma entrega e de uma dedicação irrepreensíveis. Alguns deles até a própria vida perderam para que as suas terras não perdessem o combate contra o vírus. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o que os portugueses, nomeadamente as novas gerações, esperam e merecem de todos nós é que não falhemos, não deixemos o sonho por realizar, não deixemos a justiça por concretizar, não deixemos a democracia por efetivar, nem deixemos a liberdade por cumprir. Obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, ilustres convidados, senhoras e senhores deputados. Quase 6 milhões de portugueses nasceram depois do 25 de Abril de 1974. Não viveram Abril, não viveram a Revolução, mas têm-na em si gravada, presente nas suas vidas, por muito que haja quem queira apagar a memória e negar o que Abril nos trouxe. Cada pessoa que vive no nosso país tem a sua vida marcada pelo que Abril e os seus valores consagraram em direitos, liberdade, progresso. Muitos são os que nasceram frutos desse progresso e da grande conquista que hoje nos volta a valer, o Serviço Nacional de Saúde, que debelou o drama da mortalidade infantil e materna. Abril trouxe os direitos de maternidade e paternidade, e cada criança de hoje vai à escola porque Abril a resgatou do duro trabalho no campo e nas fábricas, à miséria e ao analfabetismo, e lhe deu o direito a aprender e a brincar. Cada jovem pode sonhar com o seu percurso académico, com o início da sua vida, porque não tem de ir para a guerra, obrigado a matar outros jovens com sonhos em países irmãos. Ainda há as mães que não têm filhos e os filhos que não têm pai do cantar de imigração, mas já ninguém vai a salto, sujeito à prisão. Quando lutamos pelo aumento do salário mínimo nacional, instituído com a Revolução, pelo direito ao trabalho e pelo trabalho com direitos, é por Abril que lutamos. Quando cada qual faz greve e não deixa que a lei da selva se imponha, faz cumprir o que Abril trouxe e antes era proibido. Cada trabalhador deste país tem o direito a férias e a férias pagas, porque Abril o conquistou. Foi com Abril que a deficiência deixou de ser uma sentença e concretizar a inclusão é um tributo que se faz à Revolução. Foi Abril que acabou com a separação de pessoas de primeira e de segunda e foi com Abril
que as mulheres passaram a ser plenas em direitos, donas de si mesmas, capazes de se libertarem da violência, e passamos todos a ter o afeto e o amor como únicos critérios para ser família. Quando hoje nos indignamos, nos levantamos contra a injustiça, a desigualdade, a corrupção, é porque podemos fazê-lo. Porque Abril fez-nos querer mais e ter direito a mais que um país dominado por meia dúzia de famílias e donos, em que a política do Estado era a corrupção, a sua ocultação e a repressão dos que a denunciavam. Práticas que alguns querem hoje restaurar contra a Constituição da República e por via da sua revisão, impondo o domínio do poder económico sobre o poder político. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito em razão de ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, da religião, das convicções políticas ou ideológicas, da instrução, da situação económica, da condição social ou da orientação sexual. Esses valores, consagrados na Constituição há 45 anos, são valores que transportamos no presente e projetamos no futuro de Portugal. O tempo deixa cada vez mais longe essa madrugada inicial que foi o 25 de Abril, mas não tem de impor a distância dos seus valores de liberdade, de democracia e de solidariedade. Somos nós quem determina o futuro. E com Ari dizemos que somos um rio que vai dar onde quiser. Pensar que somos um mar que nunca mais tem fronteiras e havemos de navegar de muitíssimas maneiras. Podemos fazer de outra maneira. As mais jovens gerações já são bisnetas dos antifascistas que deram a vida pela causa da libertação, mas têm batalhas comuns. Batalhas em defesa das conquistas de Abril e pela concretização do que ficou inacabado com a Revolução. Pela defesa do regime democrático. Todos quantos não viveram Abril de 74 são chamados a continuá-lo e a defender os direitos com ele conquistados. A defender a saúde, a defender a educação e a segurança social contra a lógica do lucro e a ganância dos grandes grupos económicos. Mais do que nunca é evidente quão importantes são os serviços públicos conquistados com Abril e quão decisivo é o papel daqueles que diariamente os constroem, em particular o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. O acesso de cada pessoa que habita este país a direitos fundamentais, à educação de qualidade, à saúde de qualidade, a uma habitação digna, ao trabalho enquanto elemento de realização social e pessoal, à proteção na doença e na velhice. Esta é uma das grandes batalhas do nosso tempo, a de garantir de que toda e cada pessoa tem condições de bem-estar económico, social e cultural. Continuamos a luta centenária pelo direito ao trabalho, contra a sua desvalorização, porque o que sai dos salários continua a ir para os bolsos de uns poucos, contra a utilização dos trabalhadores como mercadoria descartável, dispensável, porque até uma pandemia é pretexto para agravar a exploração. Estes milhões de portugueses que nasceram depois do 25 de Abril exigem que a riqueza seja distribuída de forma justa, permitindo uma vida digna a todos, contra a acumulação obscena de alguns, muito poucos, que fogem aos impostos e à justiça e ao mesmo tempo dizem não é tempo para reivindicar. O povo português precisa de um Estado ao seu serviço, que cumpra a missão de desenvolver o país, elevar as condições de vida, alcançar o pleno emprego, repartir a riqueza e afirmar a soberania. Travamos a batalha pela defesa dos valores mais humanos e mais essenciais, de liberdade e democracia, de igualdade e solidariedade. E não calamos que a pobreza e a miséria, a precariedade e o desemprego são inimigos dos valores de Abril, que a desesperança é o contrário do caminho de Abril, que a impunidade da corrupção, dos crimes económicos e financeiros, dos buracos da banca, da utilização indevida do erário público são afrontas à democracia, que o seu maior inimigo é a subjugação do poder político pelo poder económico e a sua fusão num só. Continuamos a lutar com a convicção de que o povo unido jamais será vencido e de que somos um rio que vai dar onde quiser. Quem precisa de Abril nas suas vidas, quem precisa que a Constituição e os seus direitos se cumpram, tem a força para impedir retrocessos e é com a sua voz e os seus braços que fará cumprir Abril, disse. Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Bom dia, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro e senhores membros do Governo, senhoras e senhores convidados, senhoras e senhores deputados. Quero começar por associar-me à homenagem que aqui é feita hoje aos militares de Abril. Devemos à sua coragem o fim da longa noite do fascismo. Uma homenagem que estendo a todas as mulheres e homens que lutaram ao longo de décadas contra a ditadura do Estado Novo, tantas vezes pagando essa audácia com a prisão ou com a própria vida. Num país que tantas vezes padece de uma memória seletiva, lembro também todas e todos os combatentes pela libertação dos países africanos ocupados pelo regime colonial português, que conheciam bem o alcance da sua luta. Como Amílcar Cabral afirmou em 1971, estamos absolutamente convencidos de que, na medida em que os povos das colónias portuguesas avancem com a sua luta e se libertem totalmente da dominação colonial portuguesa, estarão contribuindo de uma maneira muito eficaz para a liquidação do regime fascista em Portugal. Tinha razão. Estas mulheres e homens africanos não conquistaram apenas a liberdade para os seus povos, contribuíram também para a libertação do povo português. Também elas e eles devemos o 25 de Abril. Também a elas e eles prestamos a nossa homenagem neste dia. A Revolução do 25 de Abril inaugurou uma era de liberdade e democracia, que trouxe consigo conquistas há muito almejadas. A liberdade de expressão, eleições livres, o direito à greve, o salário mínimo nacional, a escola pública, o Serviço Nacional de Saúde, a segurança social. Nunca é demais lembrar as conquistas de Abril, que Abril tornou possível. Como não é demais lembrar que elas não são irreversíveis. O ressurgimento de forças populistas ou fascistas, um pouco por todo o mundo, incluindo em Portugal, deve alertar-nos e mobilizar-nos para a defesa intransigente da democracia. Como nos diz Angela Davis, a liberdade é uma luta constante. Apesar do muito que foi conquistado, a promessa de igualdade e de justiça trazida por Abril ainda está longe de ser cumprida. Persistem em Portugal níveis inaceitáveis de pobreza. Um estudo recente confirma que a violência da desigualdade, num país em que parte significativa da população vive em risco de pobreza, 1/3 das pessoas pobres, mesmo antes da pandemia, tinham trabalho. Com a crise social e económica provocada pela pandemia, em que muitas pessoas perderam o emprego e os rendimentos, a intensidade da pobreza irá aumentar. Esta desigualdade, é bom lembrá-lo, afeta desproporcionalmente alguns grupos sociais que são alvo de múltiplas discriminações. 47 anos depois do 25 de Abril de 74, a plena igualdade de direitos ainda é uma miragem para muitas pessoas no nosso país. Para as mulheres que veem a sua liberdade e os seus direitos limitados por uma cultura patriarcal que as oprime, para as pessoas negras, ciganas e de outras comunidades racializadas que sofrem cotidianamente o impacto do racismo estrutural, para as pessoas migrantes e refugiadas que esbarram nas fortalezas que lhes vedam o acesso a direitos fundamentais, para as pessoas LGBTQI+, discriminadas por uma sociedade heteronormativa que as exclui e violenta. Para as pessoas com deficiência, às quais é negado o poder de decidir as suas vidas e de vivê-las com verdadeira independência. Para as pessoas idosas, tantas vezes esquecidas pelas políticas públicas. Enquanto estas discriminações perdurarem em Portugal, Abril estará por cumprir. Abril também não se cumprirá cabalmente enquanto não encararmos de frente a corrupção. A corrupção é o cimento da injustiça económica e da desigualdade. Ela mina a democracia, corrói a justiça e ameaça a coesão social. É necessário quebrar a indulgência que alimenta a promiscuidade, a fraude, as portas giratórias, a subordinação do interesse público ao negócio. A corrupção depreda recursos e faz prevalecer as escolhas erradas sobre as escolhas certas. Em tempos de crise social, de urgência climática, de agravamento das desigualdades e das discriminações, o preço dessas escolhas erradas é ainda mais alto. É demasiado alto. Ninguém pode aceitar pagar esse preço.
A revolta que daí resulta é explorada por muitos para fazer crescer o seu negócio político. Mas que não restem dúvidas. A denúncia da corrupção não pode ser o cavalo de Troia de agendas políticas autoritárias de descredibilização das instituições da democracia, vindas, aliás, tantas vezes de quem mais explicações tem a dar sobre os seus métodos e transparências diante das regras da lei. A falta de vergonha chega ao ponto de termos um advogado que vem de um escritório de planeamento fiscal a subir a esta tribuna para clamar contra a fuga ao fisco. Há, pois, que enfrentar a corrupção com coragem e determinação, alterando o regime da finança, combatendo a fraude, melhorando os mecanismos legais e judiciais de prevenção, investigação e punição. E também através de uma ação política e cidadã exigente que defenda a transparência, o interesse público e a justiça. Não aceitamos que a promessa de Abril contida na Constituição de Abril seja mercadejada. A soberania do povo e a sua representação não são uma mercadoria. Isso mesmo foi o que Abril nos deixou como lição. O mais essencial dos bens comuns de um povo é a democracia. E ela não pode ser tornada mercadoria ou propriedade de alguém. A nossa democracia não está à venda. Lutemos por ela todos os dias. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva o socialismo. Obrigado, Sra. Deputada. É a vez do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, por favor. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e demais membros do Governo, Senhoras e Senhores convidados, Senhoras e Senhores deputados. Celebramos hoje os 47 anos do 25 de Abril. 47 anos foi sempre um período de tempo muito alargado, mas na sociedade atual, em que tudo muda a uma velocidade vertiginosa, eles representam muito mais do que em qualquer outra época da nossa história coletiva. Não é por isso de estranhar que Portugal celebra hoje o nascimento do regime num clima de algum descontentamento e algum descrédito. Não é de estranhar porque, como em tudo na vida, o tempo também desgasta as instituições e a forma como elas se organizam. Se a sociedade muda a grande velocidade, é imperioso que os regimes políticos estejam também eles capazes de se adaptar às novas realidades. Quando essa adaptação não se cumpre, quando as reformas que as mutações sociais exigem não se fazem, é inevitável o aparecimento de um fosso entre a sua capacidade de resposta e as legítimas aspirações do povo que é suposto servir. É isto que, infelizmente, tem vindo a acontecer entre nós. Uma real incapacidade de levar a cabo as reformas que a evolução da sociedade nos impõe. Não será, pois, de admirar o crescente divórcio entre os cidadãos e o atual Estado do nosso regime, que, apesar das virtualidades que em si mesmo encerra, não tem sido capaz de se regenerar e de desenquistar os interesses que o tempo foi instalando. Tem faltado vontade política e ambição para se realizarem com a necessária coragem as reformas que a realidade reclama e a prudência aconselha. Se essas reformas não forem feitas, não será seguramente com cordões sanitários, nem com artigos de opinião radicais que venceremos os extremismos emergentes. A melhor forma de combater o radicalismo é atacar as verdadeiras causas do seu aparecimento. E essas têm estado, antes do mais, na nossa incapacidade de destruir o que o faz crescer. Senhor Presidente, a falta de eficácia do nosso sistema de justiça
para conseguir responder ao que dele se exige num Estado de direito democrático, é uma das principais razões do descontentamento do povo português. Quando se ouve o politicamente correto dizer que isto é justiça a funcionar, é por demais evidente que o povo, que sabe bem que isto é justiça a não funcionar, só se pode revoltar contra o domínio da hipocrisia sobre a verdade e a coragem. As permanentes violações do segredo de justiça, a incapacidade de punir a corrupção e o crime de colarinho branco, que têm arruinado as finanças públicas e as poupanças de muitas famílias, ou as investigações de espetáculo, que amesquinham os direitos humanos e promovem julgamentos populares, são exemplos lapidares de como o regime está doente e divorciado dos seus próprios princípios. Quando agentes do sistema cometem eles próprios o crime de violação do segredo de justiça, não estão só a desprestigiar a vida pública e a triturar inocentes e culpados. Estão também a triturar a sua própria autoridade e credibilidade. Infelizmente, graça hoje entre nós um claro sentimento de impunidade, seja relativamente aos mais poderosos, seja no que concerne ao próprio sistema judicial, que se autogoverna com evidente déficit de transparência. Em todos os setores da vida nacional tem de haver responsabilização, tem de haver avaliação e tem de haver, obviamente, transparência. Quando um processo judicial demora mais de 10 anos, em alguns casos perto de 20 anos, a transitar em julgado, seja nos tribunais criminais, cíveis ou administrativos, não estamos a fazer justiça. Porque quando a justiça não é feita em tempo útil, pura e simplesmente não é justiça. Se o atual sistema judicial já demonstrou não estar capaz de se libertar do tique corporativista e de se atualizar para conseguir responder aos justos anseios do povo português, então é evidente que a responsabilidade por o conseguir tem de passar pela esfera do poder político, que ao não o fazer, passa a ser ele próprio igualmente responsável. Senhor Presidente, como é do conhecimento público, o PSD está desde fevereiro de 2018 totalmente disponível para, em nome do interesse nacional, fazer com os demais partidos políticos os acordos estruturais que só maiorias políticas alargadas permitem alcançar. Conta pouco nas nossas convicções que o discurso mediaticamente correto classifique quem se declara disponível para entendimentos estruturais com os seus adversários de colaboracionista ou de oposição de fraca envergadura. Devemos estar na vida pública com o foco no futuro do país e nunca no que não tem grandeza nem dimensão de Estado. Infelizmente, as reformas que Portugal precisa não se restringem à justiça. A modernização do sistema político, a descentralização e o combate às assimetrias regionais ou a própria sustentabilidade da segurança social são também áreas da vida nacional que a evolução da sociedade impõe que estejamos capazes de reformar. Celebrar o 25 de Abril tem de ser, antes de mais, defender a democracia, identificando as suas fragilidades e apontando caminhos para o seu fortalecimento. Mais do que repetir palavras que já nada acrescentam, a evocação do 25 de Abril deve ser um contributo realista para rasgar horizontes e dar esperança aos portugueses. É, pois, com esse espírito e com os olhos no futuro que o PSD presta hoje, uma vez mais, a sua justa homenagem à histórica Revolução dos Cravos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha.
Senhor Presidente da República, Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro e membros do Governo, ilustres convidados, senhoras e senhores deputados. Quando aqui reunidos da última vez, era impossível prever o ano difícil que iríamos viver. A incerteza com que ainda nos confrontamos afeta-nos profundamente. São muitas as imagens de sofrimento que jamais esqueceremos. Mas hoje percebemos que as metáforas da mola e da luz ao fim do túnel não foram em vão. O crescente ritmo das vacinações e a progressiva responsabilização cidadã são reconfortantes. Há dias, António Guterres e a União Europeia viram Joe Biden juntar o seu apelo para uma unidade mundial em torno de objetivos ambiciosos. No tema do clima, Portugal está na linha da frente dos países. Fomos o primeiro a comprometer-se com a neutralidade carbónica e o empenho dos deputados desta Assembleia nesse domínio é quase unânime. A tarefa de consensualização dos 8 projetos de lei submetidos está em curso. O Eurobarómetro da passada sexta-feira mostra 89% dos portugueses a confiar na União Europeia. Uma confiança que é recíproca e fruto do nosso empenhamento. O significado deste dia da esperança é agora mais vasto. É o de relembrar a determinação e ousadia daqueles que tornaram possível a conquista da liberdade e da autoestima dessa esmagadora maioria dos que sofriam a opressão de um regime baseado na perseguição, no medo e na falsidade. Mas também o evento histórico que é vivido por todos nós todos os dias. Quando jovens, elas e eles acreditam e lutam para que os seus sonhos se concretizem. Ou quando cada um de nós decide quem quer ser. Ou quando cada um que profissão exercer, onde viver e com quem quer construir a sua família, o seu futuro e o do planeta. Foi exatamente há 150 anos que, em referência à data fatídica de 1545, Antero nos convoca para renascermos. Cito, da morte moral que não invadira só o sentimento, a imaginação e o gosto, invadira sobretudo a inteligência dos povos peninsulares. Fim de citação. Esse renascer da esperança aconteceu no 25 de Abril. Foram mais de 4 séculos de espera. E foi enorme esse momento. Os portugueses ganharam liberdade política. As portuguesas, todas as liberdades que lhes tinham sido sonegadas. A desigualdade exposta nas novas cartas portuguesas ainda não foi completamente eliminada, mas ninguém desistiu. Somos agora milhões a exigir a igualdade e a estendê-la à exuberante multiplicidade de identidades emergentes. São muitos, dentro e fora do país, que ficam surpreendidos com a consolidação da nossa democracia. Deixámos de estar na cauda dos países da OCDE e ultrapassámos a média de praticamente todos os seus indicadores de desenvolvimento. Este sucesso é de todos nós. O que foi conseguido em 30 anos é gigantesco e o Partido Socialista pode orgulhar-se de ter sido um dos principais obreiros deste processo. Na educação, na saúde e na solidariedade, mas também no domínio da investigação e inovação, tanto tecnológica como social e cultural. Não está tudo feito, é certo, mas é justo que, ao continuarmos a lutar de forma ambiciosa, inclusiva, responsável e coerente, celebremos o trabalho realizado. Até porque a fragilização das democracias cresce e 3/4 da população mundial vive longe dela. O populismo e a demagogia, fortissimamente financiados, ganham força de forma insidiosa. E os Estados Unidos da América escaparam por pouco. Os desafios que o futuro nos reserva são imensos, são globais, complexos e interdependentes.
exigem uma sólida união de esforços e de recursos. Ou nos ajudamos mutuamente ou naufragamos todos juntos. É essa também a lição da pandemia. A emergência climática, as desigualdades obscenas, as novas e antigas doenças, a insegurança laboral, a transição demográfica e os conflitos armados não podiam ser mais evidentes. Vai ser muito difícil cumprir o Acordo Climático de Paris. Prevê-se que 2/3 das futuras doenças infecciosas sejam transmitidas dos animais ao homem. A escravatura atual é diferente e deixou de ser encapotada. As previsões apontam para alterações demográficas profundas, com impactos desconhecidos na organização das sociedades. Precisamos de conhecimento, muito mais partilhado e em todos os domínios. O digital vai ajudar muito, mas não chega. Os investimentos necessários são enormes, é certo, mas ninguém duvide. A ignorância é muito mais cara. Sem confiança dos cidadãos, isso não será possível. E, como sempre, é a multiplicidade e diversidade de visões que enriquece o debate democrático. A nobreza da política está precisamente na defesa intransigente da confrontação de ideias, mas também em conseguir agregar esforços para construir o tal mundo sustentável que todos desejamos. Sempre inspirada na empatia e na solidariedade e guiada pelo conhecimento e pela coragem. Sim, essa coragem destemida que nos permite renascer todos os dias e para sempre em liberdade. Obrigado, Sr. Deputado. Sua Excelência, Presidente da República, vai agora dirigir uma mensagem ao Parlamento. Tem a palavra Sua Excelência, o Presidente da República. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Administrativo e do Tribunal de Contas, Senhor Presidente António Ramalhianes, Senhores Membros do Governo, digníssimos convidados, Senhoras e Senhores Deputados portugueses. Passaram há um mês 60 anos sobre o início de um tempo que haveria de anteceder e determinar a data de hoje, aquela que aqui evocamos, 25 de abril de 74. Um tempo feito de vários tempos e modos, que para sempre marcou a vida de mais de 1 milhão de jovens saídos das suas terras para atravessarem mares e viverem e morrerem noutro continente ou dele regressarem alguns com traços indeléveis na sua saúde. Que para sempre marcou a vida das suas famílias, dos seus lugares, das suas aldeias, das suas vilas e mesmo das suas cidades, no fundo de todo um Portugal, durante 13 anos ou um pouco mais. Que para sempre marcou a vida daqueles que, por opção de princípio, recusaram aquela partida e rumaram a outros destinos, continuando ou iniciando uma luta contra o que estava e queria permanecer. Que para sempre marcou a vida dos que, já lá vivendo, e dos elos aos seus antepassados, de terras a queimar, de lá vieram, no termo desses longos anos, ou lá ficaram e estão para ficar. Que para sempre marcou a vida dos que viveram e morreram do outro lado da trincheira, para conquistarem o que alcançaram definitivamente depois do 25 de abril de 74. Que para sempre marcou a vida de famílias, de lugares, de aldeias, de vilas e mesmo de cidades, de pátrias afirmadas como Estados independentes, após 13 anos, ou um pouco mais, de um tempo ainda tão vizinho de nós
e todavia já tão longínquo para tantas gerações. Que não foi um tempo desprendido de outros tempos. Foi o que foi, porque as décadas que o precederam, o século que o precedeu, os 5 séculos que o precederam, criaram ou prolongaram contextos que o haveriam de definir e condicionar. E por isso é tão difícil, dir-se-ia, até impossível explicar, qualquer que seja a visão de cada qual, esses 13 anos, ou um pouco mais, sem falar do Portugal dos anos 20 aos anos 70, do Portugal do final do século XIX aos anos 20, do Portugal dos vários pequenos ciclos de que se fizeram o Império Colonial e as relações coloniais nele vividas. Olhar com os olhos de hoje e tentar olhar com os olhos do passado, que as mais das vezes não nos é fácil entender, sabendo que outros, ainda, nos olharão no futuro de forma diversa dos nossos olhos de hoje. Acreditando muitos, nos quais me incluo, que há no olhar de hoje uma densidade personalista, isto é, de respeito à dignidade da pessoa humana e dos seus direitos, na condenação da escravatura e do esclavagismo, na recusa do racismo e das demais xenofobias, que se foi apurando e enriquecendo, representando um avanço cultural e civilizacional irreversível. Acreditando muitos, nos quais também me incluo, que o olhar de hoje não era, as mais das vezes, o olhar desses outros tempos. O que obriga a uma missão ingrata, a de julgar o passado com os olhos de hoje, sem exigir, em algumas situações, aos que viveram esse passado, que pudessem antecipar valores ou o seu entendimento para nós, agora, tidos por evidentes, intemporais e universais. Sobretudo, se não adotados nas sociedades mais avançadas de então. Se esta faina é ingrata para séculos remotos, que não se pense que ela é desprovida de dificuldades para tempos bem mais recentes. Continua a ser complexo entendermos tantos olhares do fim do século XIX, quando os impérios cortejaram a régua e esquadro o continente africano, ou do começo do século XX, quando o império monárquico passou ao império republicano. Mais óbvio é, pelo contrário, o juízo sobre o passado ainda mais recente, quando outros impérios terminaram e o Império Português retardou, por décadas, o processo descolonizador, recusando-se a ouvir conselhos da história e apenas extinguindo o indigenato nos anos 60, ou seja, uma dúzia de anos antes de 74. Este revisitar da história aconselha algumas precauções. A primeira é de não levarmos as consequências do olhar de hoje sobre os olhares de há 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 séculos, ao ponto de passarmos de um culto acrítico, triunfalista, exclusivamente glorioso da nossa história, para uma demolição global e igualmente acrítica de toda ela, mesmo a que a vários títulos é sublinhada noutras latitudes e longitudes. Monarcas absolutos e, portanto, ditatoriais aos olhos de hoje, e foram a maioria, seriam globalmente condenados, independentemente do seu papel na fundação, na unificação territorial, na restauração, na diplomacia europeia e intercontinental. Ou monarcas e governantes no liberalismo que os houve, prospectivos, na história que fizeram ou refizeram no século XIX. Às vezes com a singularidade improvável de um príncipe regente no Brasil, filho primogênito do nosso rei, que declarou a independência dessa potência do presente e do futuro, sendo o seu primeiro imperador, e vindo a lutar pela liberdade e a morrer em Portugal, no mesmo quarto onde nascera 35 anos, 2 coroas e uma independência antes. Ou personalidades do liberalismo republicano importantes no centro ou na periferia do Império, como o Norton de Matos. Segunda precaução é a de aprendermos a olhar, em particular quanto ao passado mais imediato, com os olhos que não são os nossos, os do antigo colonizador, mas os olhos dos antigos colonizados, tentando descobrir e compreender, tanto quanto nos seja possível, como eles nos foram vendo e julgando,
e sofrendo, nomeadamente onde e quando as relações se tornaram mais intensas e duradouras e delas pôde haver o correspondente e impressivo testemunho. Terceira precaução, essa a mais sensível de todas, por respeitar a tempos muito presentes nas nossas vidas. Aqueles de nós, portugueses, que têm menos de 50 anos, não conheceram o Império Colonial, nem nas lonjuras, nem na vivência aqui no centro. O seu juízo é naturalmente menos emocional, menos apaixonado. Admito que assim não seja, porém, em muitos jovens das sociedades que alcançaram a independência contra o Império Português e viveram depois décadas conturbadas pelos reflexos de vária natureza da anterior situação colonial. Já para os portugueses, com mais de 50 ou 55 anos, o revisitar a infância ou a juventude é mais desafiante. É uma mistura de recordações, de novos mundos descobertos, de desenraizamentos ou novos enraizamentos, de primeira desertificação do interior do continente, de migrações e muitas mais emigrações, de transformações pessoais, familiares, comunitárias, de mortes choradas, sinais na saúde e na vida, de traumas os mais diversos e em momentos diferentes. Por aquilo que sonharam e se fez, por aquilo que sonharam e se desfez, pelo que sofreram e ficou, pelo que esperaram, aguentaram e sentem nunca ter tido reconhecimento bastante. Para todos eles e muitos mais, o juízo é tão complexo. Como complexa foi a mudança histórica que neste dia evocamos, na sua abertura para a descolonização, para o desenvolvimento, para a liberdade, para a democracia. Desenvolvimento, liberdade e democracia, que sabemos todos, sempre foram imperfeitos e por isso não plenos, porque nunca tendo resolvido uma pobreza estrutural de 2 milhões de portugueses e desigualdades pessoais e territoriais e desinstitucionalizações que aqui referi em 2016 e 2018, que a pandemia veio revelar e acentuar. Mas foi complexa essa mudança histórica em 74. Fruto da resistência de muitas e muitos durante meio século, com os seus seguidores políticos sentados neste hemiciclo. Ela ganhou o seu tempo e o seu modo decisivos no gesto essencial dos capitães de Abril, aqui qualificadamente representados pela Associação 25 de Abril, e que saúdo reconhecido em nome de todos os portugueses. Esses capitães de Abril não vieram de outras galáxias, nem de outras nações, nem surgiram no ápice naquela madrugada para fazerem história. Transportavam consigo já a sua história, as suas comissões em África, 1, 2, 3, alguns 4, anos seguidos nas nossas Forças Armadas, tendo de optar todos os dias entre cumprir ou questionar, entre acreditar num futuro querido o que outros definiam ou não acreditar, entre aceitar ou a partir de certo instante romper, tudo em situações em que a linha que separa o viver do morrer é muito ténue. Apesar dos princípios, das regras, dos ditames escritos por políticos e juristas em gabinetes, que não são os cenários em que a coragem se soma à sobrevivência e à solidariedade da camaradagem. Pois foram estes homens, eles mesmos, não outros, os heróis naquela madrugada do 25 de Abril. Como haviam sido eles, e muitos mais, os combatentes, ano após ano, nas longínquas fronteiras do Império. Como foram eles quem acabou por aceitar, para símbolos públicos face visível da mudança, oficiais mais antigos, encimados pelos que haveriam de ser os 2 primeiros presidentes da República na transição para a democracia, que não tinham sido militares de alcatifa, tinham sido grandes chefes militares no terreno. E nele
responsáveis por anos de combate, de coordenação com serviços de informação e de atuação anti-guerrilha, de proximidade das populações. Foi assim aquele dia 25 de Abril. Antes de suscitar o processo popular revolucionário que o seguiu e apoiou. Antes de ser hoje património nacional, em que o seu único soberano é o povo português. Foi, no seu eclodir, resultado de décadas de resistência. E depois, crucialmente, grito de revolta de militares que tinham dado anos das suas vidas à pátria no campo de luta e que sentiam estar a combater sem futuro político visível ou viável. Presididos, eles e todos nós, por dois chefes militares, um após outro, que tinham conhecido intensa e prolongadamente o que é a guerra de guerrilha em missões militares e cargos político-militares os mais relevantes. Eis por que razão é tão justo galardoar os militares de Abril, tendo merecido já uma homenagem muito especial aquele de entre eles que, depois de ter estado no terreno, veio a ser peça-chave na mudança de regime e primeiro Presidente da República eleito da democracia portuguesa e que sempre recusou o marechalato que merecia e merece, o Presidente António Ramalhianos. Eis também porque é tão difícil o juízo sobre uma história tão recente, salvo naquilo que é de mais óbvio consenso. O consenso naquilo em que o Império não entendeu o tempo que o condenara. A ditadura não podia entender o tempo que a tinha condenado, de forma irrefragável e ainda mais evidente a partir de 58 e da saga de Humberto Delgado. E a relação colonial não conseguir entender a raiz da inevitabilidade da sua inconsequência. Estas reflexões são atuais porque nada como o 25 de Abril para repensar o nosso passado quando o nosso presente ainda é tão duro e o nosso futuro é tão urgente. E ainda porque a cada passo pode ressurgir a tentação de converter esse repensar do passado em argumento de mera movimentação tática ou estratégica. Num tempo que ainda é e será de crise na vida e na saúde e de crise económica e social, encaremos com lúcida serenidade o que pode agitar o confronto político conjuntural, mas não corresponde ao que é prioritário para os portugueses. E além de não ser prioritário nestes dias de crises, é duvidoso que o seja alguma vez. É prioritário estudar o passado e nele dissecar tudo, o que houve de bom e o que houve de mau. É prioritário assumir tudo, todo esse passado, sem autojustificações ou autocontemplações globais indevidas, nem autoflagelações globais excessivas. E no caso do passado mais recente, assumir a justiça largamente por fazer ao mais de 1 milhão de portugueses que serviram pelas armas o que entendiam ou lhes faziam entender constituir o interesse nacional. Aos outros milhões que cá ou lá viveram a mesma odisseia, aos milhões que lá e cá a viveram do outro lado da história, combatendo o Império Colonial Português, batendo-se pelas suas causas nacionais, ou a viveram do mesmo lado, mas ficaram esquecidos, abandonados por quem regressou e condenados por quem nunca lhes perdoou o terem alinhado com o oponente. Aos muitos, e eram quase 1 milhão, que chegaram rigorosamente sem nada, depois de terem projetado uma vida que era ou se tornou impossível. Aos muitos, e eram milhões, que sofreram nas suas novas pátrias conflitos internos herdados da colonização ou dos termos da descolonização. Até por respeito para com todas estas e todos estes, que se faça história da história, que se retire lições de uma e de outra, sem temores nem complexos, com a natural diversidade de juízos própria da democracia,
mas que se não transforma o que liberta, e toda a revisitação, o mais serena possível, liberta ou deve libertar, em mera prisão de sentimentos, úteis para campanhas de certos instantes, mas não úteis para a compreensão do passado, a pensar no presente e no futuro. O 25 de Abril foi feito para libertar, sem esquecer nem esconder, mas para libertar. E os que o fizeram souberam superar muitas das suas divisões durante a Revolução e depois dela, a pensar na unidade essencial da mesma pátria. Tomando os termos simplificadores desses tempos, sensibilidades diferentes no movimento das Forças Armadas se chocaram então, não deixaram de entender depois que a unidade essencial de uma ruptura, depois feita a Revolução, ela própria, composta de várias revoluções, tudo mais sobrepuja. Nações irmãs na língua têm sabido encontrar-se connosco e nós com elas, e têm sabido julgar um percurso comum, olhando para o futuro, ultrapassando séculos de dominação política, económica, social, cultural e humana. Que os anos que faltam até ao meio século do 25 de Abril sirvam a todos nós para trilharmos um tal caminho, como a maioria dos portugueses o tem feito nas décadas envolvidas, fazendo de cada dia um passo mais no assumir as glórias que nos honram e os fracassos pelos quais nos responsabilizamos. E bem assim, no construir hoje coesões e inclusões e no combater hoje intolerâncias pessoais ou sociais. Quem vos apela a isso mesmo é o filho de um governante na ditadura e no império que viveu na que apelida de sua segunda pátria o ocaso tardio e inexorável desse império e viveu depois, como constituinte, o arranque do novo tempo democrático. Charneira como milhões de portugueses entre duas histórias da mesma história e nem por exercer a função que exerce, ouvida ou apaga a história que testemunhou, como nem por ter testemunhado essa história deixou de ser eleito e reeleito pelos portugueses em democracia. Democracia que ajudou a consagrar na Constituição que há 45 anos nos rege. Que o 25 de Abril viva sempre, como gesto libertador e refundador da história. Que saibamos fazer dessa nossa história lição de presente e futuro, sem alibis nem omissões, mas sem apoucamentos injustificados, querendo muito mais e muito melhor. Não há, nunca houve, um Portugal perfeito. Como não há, nunca houve, um Portugal condenado. Houve, há e haverá sempre um só Portugal. Um Portugal que amamos e de que nos orgulhamos, para além dos seus claros e escuros. Também porque é nosso, porque nós somos esse Portugal. Viva o 25 de Abril, viva Portugal! Está encerrada a sessão.